Fala, galerinha, tudo bem? E aí, como é que vocês estão, né? Estamos aqui para ter mais uma aula aí, né, sobre os Estados Unidos, principalmente agora na minha construção do pensamento. Eu vou dividir, né, esse momento aí de ascensão dos Estados Unidos como potência em dois grandes momentos. Então, em um, em um momento, eu vou falar dessa ascensão econômica dos Estados Unidos, né, e essa ideia que os Estados Unidos têm de nacionalismo. E no segundo momento, eu vou falar basicamente aí da indústria cultural americana, que é muito importante. Nós recebemos grande influência dela, né, aqui no Brasil, principalmente através da música e do cinema, desse modelo de vida norte-americano que vai sofrer essa expansão. E também vou falar com vocês dessa indústria militar americana, né, essa unipolaridade aí militar americana, e vou deixar um questionamento para vocês no final dessas aulas. Tranquilo? Lembrando mais uma vez, é obrigatório, na verdade, o uso de máscara, caso você se desloque. Utilize, faça deslocamento só extremamente necessário, tá, galera? Se for ao mercado, se for à farmácia, beleza? Não esqueça de levar álcool em gel, caso faça qualquer deslocamento. E também higienize sempre as mãos, né? A partir do momento que a gente tem aí o aumento do número de casos, tá? E do número de óbitos devido a essa pandemia aqui no Brasil, algo bem que assusta ainda, beleza? Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, tá? Então nesse primeiro momento vai ser basicamente essa ascensão aí dos Estados Unidos como potência, né? É importante também lembrar que os Estados Unidos ele não é a potência, né, a primeira grande potência mundial. Nós tivemos alguns momentos ao longo da nossa história, né, a partir ali do final do feudalismo e até o momento atual desse predomínio aqui dentro do sistema capitalista, tá? E os Estados Unidos é sim a grande potência hoje, né? Alguns já colocam em questão aí por causa do crescimento, né, chinês que nós tivemos aí nas últimas décadas, tá? Mas ainda assim os Estados Unidos é considerado a grande potência mundial. Então, basicamente, a gente vai ver essa ascensão econômica, né, pelo ponto de vista aí econômico, e como os Estados Unidos ele vai articular isso utilizando as suas empresas. E eu trouxe aqui a imagem da Coca-Cola, cara. Eu realmente fiquei assustado como a Coca-Cola consegue simplesmente comprar os seus concorrentes ou as empresas que ela acredite que sejam seus concorrentes, né? Então isso é algo que me deixou bem surpreso até mesmo quando eu fui escolher uma imagem aí para colocar no slide de vocês, tá? Então vamos lá. Esse primeiro slide a gente vai falar principalmente dessa questão também da ideologia, né? Eu coloquei em destaque aqui para vocês, porque claro que peraí, tá, o meu compartilhamento está pausado, peraí, retomar, tá? Claro que nenhuma potência ela vai surgir, né, meio que do nada. Essas potências que surgiram ao longo da história do capitalismo, eu tenho as cidades-estados da Itália, né? Depois eu vou ter a União Ibérica, Portugal e Espanha lá, na expansão ultramarítima, né, europeia, e o processo de colonização da América, o comércio lá com as Índias. A partir da primeira revolução industrial, eu vou ter o surgimento da Inglaterra, né, como a grande potência mundial, e a Europa vai dominar esse cenário até a Segunda Guerra Mundial. Por quê? A partir da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos vai surgir dentro da história, né, global, como sendo essa grande potência, sendo um modelo econômico a ser seguido aí, e criando ideias, criando comportamentos, suas empresas vão passar a dominar o mundo. É só ver aqui o nosso mercado brasileiro, tá, galera? Mas como é que eles fizeram isso, né? Eles fizeram isso a partir do final do século XIX, tá? Então, essas ideologias aqui, que é importante para vocês, ela vai começar a surgir dentro do pensamento americano como grande potência a partir do final do século XIX. Então, lá no final do século XIX, foi criado nos Estados Unidos esse surgimento aí dos Estados Unidos como grande potência. E eles se basearam em duas grandes ideias, né, que nós aqui seguimos até um certo ponto, beleza? Nós temos uma ideia nacionalista, mas a nossa ideia nacionalista está sendo bem desvirtuada, né? Nós estamos observando aí no momento. Só que dentro dos Estados Unidos, essa ideia nacionalista é muito forte, tá? Vide que todo filme americano, ou quem já foi aos Estados Unidos, as casas americanas sempre apresentam uma
bandeira, né, dos Estados Unidos. E lá o feriado de 4 de julho, né, que é o feriado aí da independência dos Estados Unidos, é conhecido lá por eles como Dia da Ação de Graças, simplesmente é um feriado muito comemorado. Nós não temos vamos supor, o 7 de setembro, fazendo uma comparação, o nosso 7 de setembro não chega nem perto, né? O nosso 7 de setembro seria o feriado da independência, ele não chega nem perto da comemoração que você tem lá no dia 4 de julho, tá, galera? Então, basicamente, essa ideia de nacionalismo ela foi sendo moldada pelos Estados Unidos. E ele vai usar isso como potência, né, expandir isso, principalmente dentro do seu mercado, através dos esportes americanos, né, que são sempre os esportes de força, de viralidade, onde não há um empate, né? Sempre vai haver um vencedor, seja na natação, seja no vôlei, seja no atletismo, no futebol americano, né? Essa ideia aí que o Super Bowl tem no mercado mundial do esporte, né? Uma das ligas uma das maiores ligas do mundo, desculpe. E a segunda ideia é que eles sempre trabalharam isso principalmente a partir da sua expansão territorial, da marcha para o oeste, né? Que era o dever dos Estados Unidos, isso era o dever, tá? Concedido por Deus aos Estados Unidos, dentro daquela doutrina Monroe, né? Como os Estados Unidos sendo a maior potência econômica mundial. E que os Estados Unidos teriam uma grande vantagem nisso. Só que os Estados Unidos ele também vai ser uma potência, não só pela potência econômica, né? Nós vamos ver o lado cultural aí, nós vamos ver também o lado militar, que é o que garante essa supremacia americana no mundo, tá? Deixa eu só apagar aqui as anotações que eu fiz para poder passar aí para o próximo slide para vocês, tá, galera? Beleza? Então vamos lá. No próximo slide aqui tem uma imagem, né, dos símbolos americanos, a sua bandeira. Então, o que eu falei lá das casas americanas, pelo menos eu nunca fui aos Estados Unidos, tá, galera? Eu viajei para outros países, outros locais, mas eu nunca fui aos Estados Unidos. Meio que a gente criou eu criei, né, uma ideia que os Estados Unidos basicamente aí é um país de consumo, que não é, tá? Hoje eu já desconstruí essa ideia, porque eu tenho amigos que moram lá e tenho amigos que foram para lá há pouco tempo e me mostraram o outro lado dos Estados Unidos. Porque eu sou da geração, né, que os Estados Unidos vai colocar na cabeça das pessoas que os Estados Unidos é o país da maravilha dos consumos, dos produtos baratos, dos carros gigantes sendo baratos, né? Que, por exemplo, o Honda Civic lá é um carro da classe média, coisa que aqui não é no Brasil, né? Beleza? E são símbolos aí dos americanos. Eles utilizam muito essa simbologia dentro dos seus programas de jornais. Tá? Deixa eu só pegar uma água aqui, por favor. Dentro dos seus programas, né? E também dentro do seu cinema. Então, basicamente, essa é uma imagem que vocês precisam entender como aquela ideia que eu falei de nacionalismo e o dever dos Estados Unidos, tá? Outro detalhe aqui que você tem, né? Essa ascensão econômica dos Estados Unidos. Essa ascensão econômica dos Estados Unidos também vai acontecer a partir lá do final do século XX, tá? Então, aqui eu estou também, desculpa, do final do século XIX, né? Quando nós iniciamos, basicamente, os Estados Unidos ele vai entrar na corrida aí pela segunda revolução industrial. Então, os Estados Unidos já começa a surgir, né, como uma potência industrial a partir do quê? Da segunda, beleza? Vou botar aqui para vocês, então, para que vocês não possam esquecer da segunda revolução industrial. Então, a partir da segunda revolução industrial, ele já passa pelo seu processo de industrialização e ele vai comandar, né, a terceira revolução industrial na década de 70 e alguns já chamam até mesmo de quarta revolução industrial nesse século XXI. Então, ele passa a ser o centro, né, da terceira e da quarta revolução industrial. E como é que ele fez essa ascensão econômica? Basicamente, através da intensa acumulação de capital. Né? E essa intensa acumulação de capital, ela se deu em duas grandes esferas. Né? Ela se deu tanto na esfera privada, tá? E na esfera pública, de Estado mesmo dos Estados Unidos. Né? Os governos americanos, lá no início do século início do século XX, até a década ali de 60 e 70, acumularam bastante riqueza. Isso possibilitou o investimento público, né, dos Estados Unidos dentro do seu território e os Estados Unidos aí como grande credor mundial. E ele vai surgir basicamente como grande credor mundial, né, que eu tenho aqui, nesses planos de ajuda. Tá? Então, primeiramente, para a Europa, né, eu vou ter o Plano Marshall,
que aqui no Brasil tenta-se usar essa ideologia hoje, né, com essa ajuda aí econômica do Estado, como saindo do coronavírus, mas está longe disso, tá? Então, esse plano Marshall vai ser o plano para a Europa e o plano Colombo, né, para o Japão, tá? Beleza? Então, aí, basicamente, é isso. Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ele vai surgir aí como o grande credor mundial, beleza? Então, ele vai ser o grande credor mundial. O credor, o que que é, galera? É aquela galera que ele vai financiar tanto a reconstrução econômica, né, da Europa como do Japão. E nós estamos vendo hoje que muitas vezes se tornou um problema para os Estados Unidos. Por quê? Porque essas empresas japonesas e europeias passaram a concorrer com os Estados Unidos, beleza? Tá? Então, é isso aí que vocês precisam entender dentro desse sistema de crédito mundial que os Estados Unidos vai financiar os programas aqui na América Latina, lá na Europa e lá no Japão, beleza? E ele também tem grandes empresas, né, que possuem parte aí considerável do mercado, tá? E em 1944, o dólar vai substituir o ouro como padrão de moeda, né, internacional. Então, tudo era convertido para o ouro e passa a ser o dólar, né? Dentro dessa economia mundial aí, então o dólar ele vai passar a ser o padrão mundial de moeda, beleza? Então, se eu for negociar sempre com algum país, eu preciso converter, tá, em dólar para entender o quanto eu preciso investir em determinado produto, né? Padrão mundial de moeda, beleza? Então, basicamente é isso, substituindo esse padrão ouro, né? Que nós tínhamos até a década de 1940, tá? Que quando a Europa é meio que obrigada também a aceitar, né, essa mudança, simplesmente porque ela estava destruída. Ela teve 2 guerras mundiais em menos de 50 anos no seu território. Então, na verdade, ela não teve outra opção a não ser aceitar os Estados Unidos ali surgindo como a grande potência, até mesmo porque os Estados Unidos não vai ser atacado em seu território continental, tá? Na Segunda Guerra Mundial, o único ataque que acontece é no Havaí, né? Na ilha de Pearl Harbor, na base naval aérea americana, tá? Beleza? Então, vamos lá para o próximo slide. E aqui tem um pouco também dessas multinacionais. Cara, uma coisa que me chocou também bastante foi ver o poder, né, dessas grandes multinacionais americanas, né? E basicamente aí esse projeto ele vai ser sim, construído tanto pelas empresas e pelo governo, tá? Como é que isso funciona, galera? As empresas vão entrar com a tecnologia e com a produção e o governo meio que com a imposição. Eu só empresto dinheiro a determinado país caso ele ofereça vantagens às minhas empresas. O Brasil seguiu muito essa linha, né? A partir aí da década de 1960, com um pouco antes, né, com o governo JK e já no segundo momento aí dentro do governo civil militar, beleza? Então, como é que funcionava isso? De um lado, as empresas entravam para produzir, porque aproveitavam a mão de obra mais barata, todas as vantagens, né, de isenção fiscal, leis ambientais, matéria-prima, grande fonte de energias, né, desses países subdesenvolvidos, e o governo dava simplesmente em empréstimos, né? Parte da nossa dívida externa, então, do Brasil, que eu estou falando, acontece por esse momento. E aí a compra de empresas nacionais, tá? Que também é uma estratégia. E aqui, basicamente, nós vamos visualizar o exemplo de uma grande empresa multinacional, né? Aqui no Brasil, no caso, que é a famosa Coca-Cola. Tá? A Coca-Cola vai comprar os concorrentes e nós vamos ver isso. Beleza? E além de tudo, né, principalmente também, eu vou adaptar a minha empresa às necessidades do mercado de cada país. Então, aqui vai entrar, essas empresas vão investir pesado, né, em pesquisas do mercado consumidor local, né? Eu vou impor, claro, o modelo americano, mas eu também vou atender, beleza? O que que eu tenho? Quais são as necessidades desse mercado local? Qual é a realidade disso? Então, por exemplo, né, lá na Índia, eles vão ter o McDonald's vai ter produtos que não tem em nenhum outro lugar do mundo. Pela figura sagrada
dos animais bovinos, né? Então, basicamente, aí, você vai ter essa adaptação ao mercado global, local, desculpa. O McDonald's percebeu que ele tinha que vender salada já a partir de alguns anos. Então, por exemplo, ele tem um hambúrguer vegetariano, né? Quase não tem saída no Brasil, mas no mundo ele é bem vendido, tá? Ele tem uma venda aí bastante elevada porque é uma mudança nesse mercado consumidor. Então, essas empresas vão se adaptando através das suas pesquisas, tá? Então, deixa eu só apagar aqui para vocês, para que a gente possa não se confundir. Foi? Então, e aqui nós vamos ver, né, no próximo slide, o que eu falei da Coca-Cola. Cara, olha que bizarro. A Coca-Cola simplesmente tinha dois grandes concorrentes, né, aqui no mercado nacional, que vai ser, né, a indústria de mate, a indústria, né, que não vai fazer esse mate caseiro, né, vai ser o Mate Leão, que vai vender tanto a erva mate quanto as garrafas de mate, e simplesmente também suco Del Valle, beleza? Então, ele vai comprar essa empresa, essas duas empresas aqui no mercado nacional brasileiro, e simplesmente vai se apropriar dessas empresas. Essas empresas tinham escolha? Não. O volume de dinheiro foi muito elevado. Tá? Então, simplesmente aqui estão alguns produtos aí que a Coca-Cola consegue controlar. Né? E a partir também dessa empresa aqui, a Deix, que é uma outra de suco, né, baseado principalmente aí no suco de soja. Eu, particularmente, não sou muito fã. Eu já quase não tomo suco de caixinha, mas eu prefiro o suco Del Valle. Beleza? Então, particularmente aqui, eu também estou consumindo, tá? Um produto aqui da Coca-Cola, a minha garrafa d'água que eu estou utilizando aqui para me hidratar durante essa aula é da marca Cristal. Né? Então, simplesmente aqui, ele vai ter dentro desse mercado também de água e o novo produto que ela vai ter é essa Smart Water, né? Que são garrafas aí com design bem legal também para atender um novo público dela, tá? E basicamente é isso. E o que é engraçado, olha essa expressão aqui. O Quat, ele é Guaraná regional. Se nós temos o maior concorrente da Coca-Cola no mercado de refrigerantes, que seria o Guaraná Antártica, né, aqui no Brasil, ele vai ter a venda como Guaraná da Amazônia, que é uma questão nossa, né, de uma empresa brasileira, foi criada aqui no Brasil, mas aqui a Coca-Cola deixa bem nítida que ela vai fazer as adaptações dentro, né, desses Guaranás aí, que vai ser vendido em forma de refrigerante, tá, galera? E aqui, simplesmente, a Coca-Cola, ela vai ter, basicamente aí, tá? Hoje, segundo as últimas pesquisas, o controle de 78%, basicamente, né, aproximadamente aí de 78% do mercado. Tá? Então, quando você for ao mercado, fique atento nessas marcas, que tudo isso pertence a um grande conglomerado de empresas. Né? Claro que é a empresa Coca-Cola. Tá? A indústria da Coca-Cola aqui no Brasil fica localizada próximo aqui à minha residência, que é no bairro da Taquara, tá? Na região aqui de Jacarepaguá. Beleza, galera? Então, basicamente, ali tudo que vai ser produzido da Coca-Cola, todos os produtos são produzidos dentro da sua fábrica. Foi? Então, só para que vocês entendam aí, quando eu estou falando de uma empresa transnacional, a importância que ela tem, tá? E um outro detalhe também que eu trouxe lá naquele outro slide, né, com os textos, foi a importância das empresas americanas. Então, aqui estão as 10 grandes empresas, beleza? Mundiais, tá? Em valor de mercado. E eu percebo que dentro das 10 grandes empresas, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 americanas e tenho 2, 3 asiáticas. Uma sul-coreana, com a Samsung, né, que é a grande concorrente aqui da Apple, né, principalmente nos smartphones, notebooks, computadores aí de última geração. E tenho aí 2 grandes empresas chinesas, uma no setor de energia e mineração, tá? E outra também no controle de produtos tecnológicos, que é esse grande conglomerado aqui. Eu tenho, de um lado, a Amazon, que é a maior empresa hoje do mundo em valor de mercado, ultrapassando até mesmo a Apple. Então, eu tenho a Amazon, eu tenho a Apple, Google, Microsoft, Samsung, AT&T, que é a empresa de telecomunicações dos Estados Unidos, que tem um grande controle lá desse mercado americano. Eu tenho o Facebook, que domina quase todas as redes sociais e as principais redes sociais utilizadas no mundo todo.
tá, galera? Então, basicamente, aí é isso que nós temos dentro desse cenário. Então, nós entendemos que essa hegemonia dos Estados Unidos também perpassa por essas empresas, né? Tem um grande fator dessas empresas porque nós consumimos produtos delas diariamente, principalmente através do Google e da Microsoft, porque, por exemplo, o meu sistema operacional é o Windows 10 e eu vou sempre ao Google realizar uma pesquisa, tá? Então, e um outro detalhe também muito importante para os Estados Unidos, e olha que interessante, nós vamos ter esse slide aqui, tanto do ponto de vista militar quanto do ponto de vista civil, né? Que é esse controle da informação, tá? Esse controle da informação do lado civil, ele vai ser usado principalmente pelas empresas. Pô, professor, e por que essas empresas, elas querem esse controle, né, de dados dos clientes aí das grandes redes sociais, tá? Por que ela quer, ou quando eu estou falando no telefone, eu simplesmente eu estou acessando uma linha de pesquisa, tá? Basicamente, ela quer conhecer o seu mercado consumidor. É isso. A informação, galera, hoje vale mais dinheiro do que o próprio petróleo. O petróleo também está numa crise muito grande devido à pandemia, né? Mas os dados, os metadados, desculpa, produzidos pelo meu telefone, produzidos quando eu faço qualquer publicação, valem muito dinheiro. Porque a partir disso, eles conseguem simplesmente conhecer o meu padrão de consumo. Tá? Então, por exemplo, se eu estou lá olhando a rede social de vocês, eu consigo entender o comportamento de vocês. Eu estava conversando com a minha esposa, cara, é um bagulho muito louco que aconteceu, foi o seguinte, eu estou montando o quarto do meu filho, e ela falou, pô, amor, existe uma empresa que foi muito bem recomendada por algumas amigas minhas, Abracadabra, né, de móveis infantis. Falei, pô, amor, então faz o seguinte, monta o quarto do Benício, faz essa compra na internet, porque a gente não sabe quando esse período vai acabar, então a gente pode comprar aí pela internet. Ela falou, tudo bem, então eu vou fazer isso. Cara, eu comecei a pesquisar os produtos lá, porque precisava de uma cadeira de amamentação, né, para ela ser mais confortável, uma cômoda para o quarto e uma cama, né, que ela decidiu ser uma cama montessoriana. Cara, e olha que bagulho bizarro. Quando eu abro meu Facebook, ou, desculpa, o Facebook eu nem tenho mais, mas com certeza se eu abrisse meu Facebook, porque eu tenho isso no meu Instagram, né, eu sou bombardeado de propagandas simplesmente que me oferecem aqui, tá? Ou simplesmente as propagandas da Abracadabra, de tudo que a Abracadabra vende, e é uma variedade de produtos muito grande, e até mesmo de móveis infantis de outras lojas. Por mais que eu já tenha adquirido o produto da Abracadabra, né, de certa forma, e eles têm todo um padrão, tá? Como o quarto ele vai ser azul e branco, simplesmente cinza e azul, desculpa, simplesmente eu recebi vários móveis com essa informação. Então, é algo muito bizarro que isso tenha acontecido. A mesma coisa para minha esposa, né? Ela estava pesquisando para a gente poder comprar algumas roupas aí pela internet e simplesmente ele é bombardeado de propagandas. Isso com certeza também acontece com vocês, galera. Entendeu? Então, simplesmente, eu tenho todo esse acesso à informação, que no caso dos Estados Unidos gerou grande problema ao Facebook, o Facebook vira e mexe, ele é multado por isso, mas ele ganha muito dinheiro vendendo essas informações para as inúmeras empresas no mundo todo, que querem conhecer o consumo do seu cliente atual e dos seus novos clientes em potencial. Tá? Então, basicamente, só que isso passou a incomodar muito, né, os americanos e muito o mundo todo. Existe um filme muito interessante, se vocês quiserem, é o Privacidade Hackeada. Ele tem aqui no Netflix, tá? Então, basicamente, é isso daí que eu tenho a mostrar para vocês dentro desse cenário, tá? Da ascensão dos Estados Unidos, principalmente pelo ponto de vista econômico, que os Estados Unidos vai ascender a grande potência mundial, substituindo o padrão europeu francês, tá? Após ali a segunda grande guerra mundial, beleza? Valeu? Então, esse daqui seria aí o material para vocês, tá, galera? Então, eu vou encerrar essa primeira parte aqui da aula, tá? Mas preciso, mais uma vez, lembrar a vocês, não esqueçam de higienizar as mãos, não esqueçam de usar as máscaras, beleza? E se só vão à rua caso for extremamente necessário, tá, galera?
Um grande abraço aí a vocês, beleza? E desejo muitas energias positivas, que também a gente precisa muito disso aí neste momento. Valeu, galera. Um grande abraço e obrigado aí por assistirem esse material.